Quando a ilusão fizer sentir o peso do próprio sofrimento como sendo opressivo e injusto, recorde que você não segue sozinho no grande roteiro. Cada qual tolera a carga que lhe pertence. Fardos existem de todos os ramos, tamanhos e feitios. A responsabilidade do legislador, a tortura do sacerdote, a expectativa do coração materno, a indigência do enfermo desamparado, o pavor da criança sem ninguém, a chaga do corpo abatido. Aprenda a entender o serviço e a luta dos semelhantes, para que não te suponhas vítima ou herói num campo onde todos somos irmãos uns dos outros, mutuamente identificados pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dores e pelos mesmos sonhos. Suporta com valor o fato de tuas obrigações, valorosamente caminha. Do acervo de pedra bruta nasce o ouro puro, do cascalho pesado emerge o diamante, do fardo que transportamos de boa vontade procedem as lições de que necessitamos para a vida maior. Dirás talvez impulsivamente: e o ímpio vitorioso? O mal coroado de respeito e o gozador indiferente? Carregarão porventura alguma carga nos ombros? Responderemos, no entanto, que provavelmente viverão sob encargos mais pesados que os nossos, de vez que a impunidade não existe. Se o suor alaga-te a fronte, e se a lágrima visita-te o coração, é que a tua carga já se faz menos densa, convertendo-se gradativamente em luz para a tua ascensão. Ainda que não possas marchar livremente com teu fardo, avança com ele para a frente, mesmo que seja 1 milímetro por dia. Lembra-te do madeiro afrontoso que dobrou os ombros doridos do mestre, sobre os braços duros no lenho infamante. Jaziam ocultas asas divinas da ressurreição para a divina imortalidade. Obrigado, Senhor Jesus, por esta mensagem de preparo. Obrigado, Emmanuel, Chico Xavier, que foi o instrumento dessa mensagem, e de tantas outras. Obrigado por nos dar o exemplo de Jesus, que na cruz passou por tudo aquilo para nos mostrar, nos provar o que é sofrer no bem, o que é sofrer sem reclamar. Obrigado, Jesus, pelo fardo que cada um de nós temos que carregar, um diferente do outro, mas com certeza é o fardo que temos condição de carregar. Deus não nos dá o peso além das nossas forças. Por isso temos que agradecer por tantas orientações, tanto esclarecimento, como espírita cristão, que recebemos dessa doutrina maravilhosa, dessas mensagens, Senhor, que nos alerta, nos orienta, nos conforta e nos dá força para continuar na nossa caminhada. Muito obrigado, e assim, em seu nome, Jesus, em nome de Antônio de Pádua, Maria Madalena e Chico Xavier, os mentores da nossa casa, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe das Mães, mas acima de tudo e de todos, em nome de Deus, nosso Pai Criador, nós damos por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Com a palavra, o nosso querido irmão Anderson. Boa noite, que Jesus nos inspire, nos envolva. Hoje nós vamos falar sobre capítulo 17, Sede perfeitos. Vamos dar uma passada, fazendo um estudo sobre esse capítulo. Nesse capítulo, Kardec, no item 2, vai fazer o seguinte comentário. Quando Jesus diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pareceria ser possível atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dada a ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Aquelas palavras devem se entender no sentido da perfeição relativa,
a que a humanidade é suscetível. Em que consiste essa perfeição? Jesus diz: amarmos nossos inimigos, fazermos o bem aos que nos odeiam, orarmos pelos que nos perseguem. Então, Kardec vai nos dar um esclarecimento sobre o que é ser perfeito. A busca pela perfeição, ela não pode ser uma ideia, uma coisa distante da gente. A nossa perfeição, aquela que nos é pedida nessa encarnação, é o nosso aperfeiçoamento, nos tornarmos melhor. Melhor do que o quê? Melhor do que outra pessoa? Não. Melhor do que quando nós entramos aqui. Quando a gente desencarnar, que a gente saia melhor do que a última encarnação nossa. Que nós tenhamos acumulado coisas boas, coisas frutíferas. Nenhum de nós vai se tornar um mestre de luz superior de um dia para o outro. A evolução é muito lenta. O cadinho da evolução se dá na encarnação terrena. E só agora, no século XX, século XXI, é que nós estamos conseguindo chegar com relativa saúde a 70, 80 anos. No passado, quanto mais a gente recua no passado, o índice de vida que a gente tinha aqui era no máximo de 30 anos. Não se vivia muito. Então o aprendizado nosso é muito lento. Não adianta a gente querer agora nos tornar supra-sumos da evolução. Nós precisamos fazer o que Kardec está dizendo: amarmos nossos inimigos, fazermos bem ao que nos odeiam, orarmos pelos que nos perseguem. São coisas perfeitamente possíveis. E eu digo que são possíveis por quê? Porque a doutrina espírita, ela traz um conjunto de conhecimentos que nos esclarece sobre isso. O maior segredo da vida é não ter medo dela. Nós não temos que ter medo da vida, porque nós vamos viver de qualquer maneira. O maior segredo da vida é nós termos coragem de viver. E isso significa não ter uma ideia de perfeição absoluta, que tira muitas vezes a perspectiva de o que nós somos como seres humanos. A gente às vezes coloca uma idealização tão alta de perfeição, que esquece que nós somos seres imperfeitos, cheios de defeitos. O fato da gente ter contato através da literatura, de ensinos maravilhosos, não significa que a gente já esteja isento de orgulho e de egoísmo. O orgulho e o egoísmo não sumirão à força de palestras, passes ou leituras. O orgulho e o egoísmo devem ser trabalhados dentro da gente dia a dia, com as coisas comuns que a gente lida. É dentro de casa, com o nosso pai, com a nossa esposa, com o nosso filho, com o colega de trabalho, com a pessoa na rua, com o companheiro do centro. Esse capítulo vai nos falar sobre questões muito interessantes, que é o item 3, o homem de bem. O homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Se ele interroga a consciência sobre seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia. Fazer todo o bem que podia. Esse é o nosso desafio. No dia de hoje,
28 de março. Diante das situações em que vivemos, nós fizemos todo o bem que podíamos? Não adianta eu pensar em me tornar um Francisco de Assis ou um Eurípides Massanudo. Eu tenho que pensar no que a vida está me pedindo. Hoje, cada um de nós acordou e viveu o dia de hoje. No dia de hoje, nós fizemos todo o bem que podíamos fazer dentro das circunstâncias que vivemos. Fomos generosos? Fomos amigos? Fomos camaradas, caridosos, carinhosos, afetivos? Ou fomos espinhosos, agressivos? Ficamos magoados? Revidamos agressões? É isso que nós precisamos parar para pensar. A vida, ela traz a cada dia o seu desafio. E nós escolhemos as emoções, as palavras e as atitudes que quisermos. O homem de bem, ele vai escolher fazer o bem às pessoas, porque ele coloca a sua fé em Deus, na sua justiça e na sua sabedoria. Nós não temos como tentar mudar as situações que não podem ser mudadas. É sabedoria quando a gente entende que uma situação, ela é de difícil resolução. Resistir a isso com revolta, com insistência, só vai trazer sofrimento. O bambu, diante do vento, o que ele faz? Vocês sabem? O vento forte. Você dificilmente vai ver bambu jogado, porque o bambu, ele se flexibiliza. Já aquela árvore dura, ela tem mais dificuldade diante da dificuldade do vento forte, da ventania, de se dobrar. Ela quebra, ela é arrastada. Nós precisamos agir como o bambu. Diante das situações que não tem remédio, tem uma expressão que diz assim: o que não tem remédio, vocês conhecem? Então completam para mim. O que não tem remédio, remediado está. O que isso quer dizer? Não adianta a revolta contra ninguém, contra a vida, contra Deus, diante de uma situação em que ela, a princípio, naquele momento, não tem solução. Ou pelo menos, não é a solução que a gente queria. O nosso orgulho e o nosso egoísmo, eles agem de uma tal forma que diante de uma contrariedade, nós reagimos de forma agressiva, violenta, raivosa, depressiva. Reagimos de várias formas negativas quando a vida traz uma contrariedade. Quando está tudo bem, sem problema, somos a melhor pessoa do mundo. Mas quando a vida traz contrariedade, aí sim nós nos conhecemos. É na contrariedade que a gente vai entender o que falta para nós trabalharmos dentro de nós. O infortúnio traz aprendizado no nosso nível de evolução. Isso não é uma necessidade para aqueles que já usam da sua vida de uma tal forma que toda a sua vida é inclinada a fazer o bem. Mas a grande realidade é que nós passamos a maior parte do dia pensando em uma só pessoa. Vocês sabem quem? Vocês têm ideia? Hein? Em quem que nós passamos a maior parte do dia pensando? Para quem que a gente
olha e foca nossos desejos, ansiedades, contrariedades. Vocês sabem? Para nós mesmos, gente. A gente é muito apegado a uma forma, a nós, de uma forma orgulhosa e egoísta. Por isso que quando a gente é contrariado, a gente age como aquela criança. Você pega uma criança de 2 anos e ela está lá de 9 meses, 10 meses. Ela está mamando. Tu chega lá e tira ela da mãe. O que ela vai fazer? A gente age assim. A gente age, toda a contrariedade, tudo aquilo que é contrário ao que a gente está querendo, a gente chora. Mas chorar que eu estou querendo dizer, é a raiva, é a vingança, é a agressividade. É chegar no Facebook e postar um monte de coisa contra a outra pessoa. Isso é agressividade. É ser agressivo. Hoje, o Facebook tem uma agressão moderna. É a pessoa chegar lá e escrever um monte de coisa contra o outro. Um monte de indireto. Isso é agressão. Não é porque você não está falando com a pessoa diretamente que não deixa de ser agressão. O verdadeiro espírita, se ele tem Facebook, ele só posta coisas para aqui, ó. Ó, o que ele diz aqui no Homem de Bem, ó. Nunca se compraz em falar dos defeitos alheios, nem ainda em colocá-los em evidência. Já tem uma postura para o Facebook. O homem de bem não tem interesse em falar dos defeitos alheios, quanto mais colocar em evidência. O homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa fez que trouxe o traz em si de melhor. Ou seja, que ele fez algo no dia de hoje que o acrescentou como ser humano. Muitas vezes nós usamos a nossa hora livre para fazer coisas que não nos acrescentam como seres humanos. A própria TV. Muitas vezes a gente assiste programas que não vão nos acrescentar absolutamente nada. E hoje em dia você tem na TV uma programação muito rica. Há na televisão hoje muita coisa boa que merece ser vista, que nos traz enriquecimento. Mas o que acontece é que nós buscamos nas coisas do dia a dia o trivial, o vulgar. Há uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, um programa de TV que eu assistia muito, eu soube que ele ia mudar. Ele ia cortar uma série de matérias porque não estava dando audiência. Ele começou a colocar coisas que acontecem numa família, coisas, modelos não sei o que, concurso de modelo. Ele começou a se transformar num programa ele tirou a parte de filosofia que tinha, a parte do Dr. Drauzio Varela que tinha, começou a tirar tudo que tinha de bom. Aí eu parei de ver, porque a audiência estava caindo. Quem é que estava conquistando a audiência dele? Ele tinha um concorrente, ou tem, não sei, um concorrente que faz um monte de palhaçada no outro canal, joga geleia na cara dos artistas, faz um monte de... É isso que o povão quer ver. Um monte de bobagem, as mulheres lá rebolando, mulher tomando banho de piscina, não sei o quê. Vejam bem, gente, a gente vê o que quiser ver. Ninguém aqui quer censurar o que cada um vê. O que nós estamos aqui querendo mostrar é que a vida
ela traz desafios o tempo todo, mesmo que a gente não perceba. E a grande realidade é que a gente só vai se sair bem desses desafios se tiver conteúdo. Estar aqui hoje demonstra que, ou mal ou bem, ainda que a gente assista esse programa, em algum momento da nossa vida a gente está buscando conteúdo. Porque o conteúdo vai nos permitir ter uma relação com o mundo mais saudável. Se a gente só vive gastando o nosso tempo com coisas inúteis, nós não temos condições de nos tornar homem de bem. A lei de progresso, ela tem um problema. A lei de progresso, ela diz para a gente o seguinte: para que eu me torne melhor, eu tenho que me dedicar. Alguém aqui gostaria de aprender a tocar violão? Quem gostaria? Ninguém? Ninguém gostaria de aprender a tocar violão? Então vamos falar outra coisa. O que, por exemplo? Gostaria de aprender a tocar violino? Flauta? O que você gostaria de aprender? Hein? Nada? Oi? Então digamos assim, ela disse nada, tudo bem. Digamos que uma pessoa queira aprender a tocar flauta, né? Ela não conseguirá se ela não treinar. Professor, aqui no Parque de Madureira está tendo curso de violão, de graça. Mas de graça estou indo lá. Para quem quiser ir, está aberto lá a inscrição. Só chegar lá e se inscrever, de graça, não paga nada. Aí o professor passou uma série de exercícios. Vejam bem, é muito difícil para quem está começando fazer aqueles exercícios. Mas só tem um jeito de você aprender a tocar violão daqui a 1, 2 anos. Qual é? Exercitar. Eu posso querer dizer aqui que quero aprender a tocar violão, mas se eu não faço os exercícios, eu estou querendo aprender a tocar violão. A gente precisa entender que as pessoas muitas vezes chegam ao sucesso graças a um esforço. Eu queria ser um compositor bom, fazer um samba aí, ganhar um dinheiro. Você não sabe o que é poesia? Você leu poesia alguma vez na vida? Sabe fazer métrica? Ritmo? Não. Gosta de ler? Não. Mas eu vejo todas as novelas da TV. Vejam bem. Ninguém cresce se não se esforçar. A lei de progresso exige isso. Mas não é só a lei de progresso. Está claro isso. Se você pegar aquele homem virtuoso em alguma coisa, o cara que sabe tocar violino, o grande ator, o grande professor, todos eles tiveram que gastar horas e horas estudando, se aperfeiçoando. A vida exige isso. Para que nós possamos nos tornar seres humanos felizes, a vida exige da gente dedicação. Nós, gente, não somos carne, corpo físico. Isso é uma ilusão que a gente tem. Nós somos espíritos imortais. Um dia, não sei se vocês sabem, acho que nunca disseram isso para vocês, não vou dizer agora. Não fiquem chocados, tá? Não fiquem surpresos. Mas todo mundo vai morrer um dia, você sabia? Ninguém fica com a semente. Daqui a 80 anos não tem ninguém aqui. Talvez a menininha ali, o outro bebezinho
casinha e estejam por aqui daqui a 80 anos. Mas nós não vamos estar mais aqui. Tudo isso vai passar. E aí? Se nós vivermos apenas para a carne, nós vamos sair daqui com mão vazia. Porque do mundo, o que se leva quando a gente desencarna? Quando a gente passa dessa para o mundo espiritual, o que a gente leva? A TV a gente leva? O guarda-roupa? O namorado? A esposa? O filho? A gente leva alguém? Muito pelo contrário. Você desencarna, aparece para o filho, ele no instantinho vai sair correndo. Não é isso? Se aparecer para o netinho, minha avó quer me levar. A gente só leva o que a gente é. Só que para que nós nos tornemos pessoas felizes, nós precisamos começar a ler esse homem de bem e começar a entender por que ele, por exemplo, é indulgente com as fraquezas alheias. Porque sabe que também necessita de indulgência. E tem em mente esta sentença: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Ou seja, ele é indulgente com defeito alheio. Ele perdoa o defeito alheio. Porque sabe que precisa também da compreensão dos outros aos seus defeitos. A pessoa que é muito crítica ao defeito alheio, ela tem uma coisa com ela: ela se acha perfeita. Todo mundo que carrega muito na crítica ao outro, ele esquece que ele tem defeito. Quanto mais a gente esquece que tem defeito, mais a gente cobra dos outros. Só que tem um problema. Quanto mais a gente cobra dos outros e esquece de corrigir os seus defeitos, mais a gente está preso aos nossos defeitos. A gente não está crescendo como ser humano. A gente não está evoluindo. O outro só vai evoluir se ele quiser, quando ele quiser. A única pessoa que eu consigo fazer evoluir sou eu mesmo. E fazer evoluir tem relação com isso que a gente falou anteriormente. Dedicação. A doutrina espírita vai nos falar sobre o ser de perfeitos. E vai nos falar da necessidade de nós estudarmos a nossa personalidade. Como é que eu reajo diante da contrariedade? Ah, não, mas eu faço caridade, eu faço palestra, eu leio o livro tal, eu choro quando eu faço uma prece, eu ouço uma prece na Rádio Rio de Janeiro. Isso é tudo bem. Mas diante da contrariedade, como é que eu reajo? É isso que interessa. Quando a vida diz não, como é que eu reajo? O suicida é uma pessoa, infelizmente, orgulhosa. Toda pessoa que se suicidou, tentou suicídio, ou pensou no suicídio, ele está trabalhando só com orgulho. Porque ele só está pensando na sua satisfação imediata. É aquela criança que foi tirada do seio da mãe e está gritando birrenta. O suicida, ele só está pensando nele. E está pensando nele de forma errada. Porque ele não está pensando nele como espírito mortal, mas apenas como um ser humano que tem que ter a sua satisfação resolvida naquele momento. Porque vejam bem, a contrariedade, ser contrariado pela vida, no momento que ela acontece, dói.
Não adianta a gente pensar que diante do sofrimento nós vamos dar gargalhada. Então você perde o emprego, meu amigo. Nós gostamos muito do seu trabalho, mas nós estamos fazendo uma mudança aqui no quadro do trabalho. Nós não podemos mais manter o seu emprego. Você apresente-se ao departamento pessoal. Aí você reage: ninguém vai fazer isso, vai dar gargalhada que foi demitido? Claro que não. Você vai começar a dar uma depressão, uma tristeza, o que vai fazer da vida. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, isso eu falo de experiência própria, já fiquei desempregado várias vezes. Passa. É aquele momento. Pode ser que o próximo emprego não seja tão bom quanto aquele, mas a vida continua. E esse é nosso maior erro. A gente fica preso àquela dor e tudo para. Aí começam a vir ideias de suicídio. É um egoísmo nosso orgulho. Minha mulher me largou, me deixou. A decepção amorosa. Isso é terrível, porque mexe com o sentimento. A pessoa fica cega. Ela não consegue ver o futuro. Posso dizer para vocês, isso passa. Virão, não tem aquela expressão? A fila anda. Virá uma pessoa, virão outras. Não, mas ela era a minha vida, ele era o meu chão. Não era. Porque se fosse para ser, era. Se não é porque não era. A vida está te dizendo o seguinte: não é agora, não é com essa pessoa, não é o lugar, não é o momento. Temos que ser como o bambu. Se a gente quiser endurecer, não é só ela, não é só ele, o que acontece? Vem a depressão, em alguns casos até a loucura, vem o alcoolismo, a violência, a agressão. Quantos casos aí a gente tem de após a separação o outro ir lá e ele não quis ser flexível como o bambu. O egoísmo, o orgulho dele o cegaram. É o violento, é o agressivo. Agora na escola que eu dou aula, já tivemos em uma semana 3, 4 casos de alunos se estapeando. Deu na TV, né, a diretora que levou, apanhou do aluno. Anteontem na escola que eu dou aula, a mesma coisa. A senhora, secretária, foi separar a briga e acabou apanhando. Só que isso não apareceu na TV. De 2 moças. Uma estava grávida, não era você não. Uma estava grávida, uma aluna lá. Estava grávida. E aí o que acontece? Por que a agressão? Um começa a xingar o outro. Eu sou professor, a gente vê isso. Começa a xingar: não falei contigo, vai para isso, não sei o quê. Orgulho. Os jovens já com 15 anos, 14 anos, 13 anos, cheio de orgulho. É disso que a gente está falando. O homem de bem, aqui, ó, estuda a sua imperfeição. Eu não quero falar da verdade do outro que eu vejo. Ela é metida. Você é metido, metido. Não adianta. Você acha que ela vai deixar de ser metida porque você está xingando ela? Hein, gente? Você xingar alguém, dizer a sua verdade sobre ela, você é metida. Vai mudar a pessoa? A pessoa vai acabar ouvindo, você vai ouvir o que você não quer. Porque também tem outro ditado popular que diz assim: quem diz o que quer, ouve o que não quer. Alguém quer ouvir o que não quer aqui? Então não agrida. Nós precisamos começar a entender o seguinte: será que eu sou metido? Será que eu sou arrogante? Será que eu sou indiferente? Será que eu só ligo para minha avó quando eu quero alguma coisa dela? Será que eu trato a minha avó com carinho? Independente dela me dar alguma coisa? É isso que a gente tem que estudar, gente. Porque eu estou falando de coisas que somos, a gente é assim. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, não.
Mas a gente só vai deixar de ser assim se a gente começar a entender o seguinte: o que me traz a felicidade é o amor, é o carinho que eu trato as pessoas. Então eu tenho que ver se eu realmente estou tratando minha avó com carinho, independente dela me dar alguma coisa ou não, a minha tia, o meu pai. Não, eu só ligo para o meu pai para pedir. Aí o pai começa, só me liga só para pedir, é? Não é? A gente é assim. A doutrina espírita, ela vai trazer para a gente o seguinte: meus irmãos, nós precisamos abraçar o sentimento de amor, que é ele que vai trazer a felicidade. E o sentimento de amor não é dizer um monte de... não é xingar o outro, não é pisar no outro, não é disputar com o outro. Eu não preciso disputar nada com ninguém. Sabe por quê? Porque Deus existe. Deus existe. E Ele nos ama. E tudo que tiver que ser nosso, por mérito, virá. Eu não preciso criar o caos por uma situação de crise. A situação de crise, o desemprego, o pai que morreu, a mãe que morreu, o irmão que desapareceu, o filho que ficou drogado, o marido que bateu. A situação de crise é uma situação de aprendizado. Ninguém pode dizer exatamente o que cada um deve fazer. Mas aquelas pessoas que estudarem a doutrina espírita, que usarem o seu tempo para aprender coisas úteis e boas, saberão lidar com as situações difíceis da melhor forma. O nosso problema é que a gente passa pela vida sem assistir uma palestra como essa, sem refletir sobre obras boas, apenas sobrevivendo, comendo, bebendo, dormindo, se divertindo, comendo, bebendo, dormindo, se divertindo. É claro que quando vem a crise, quando vem a contrariedade, a gente não tem conteúdo para reagir de uma forma diferente do que da criança birrenta. Ou se sente culpado, ou culpa os outros. As duas posturas estão erradas. Se alguém fez algo de errado contra a gente, nós temos que saber o seguinte, pela doutrina espírita: é um conceito avançado, não é simples, mas eu vou falar assim mesmo. Se algo me acontece, é porque eu estou atraindo esse algo. Se eu estou atraindo isso, tem duas causas. Ou é coisa que eu criei, essa atração, em outra vida, ou nessa vida. Se eu estou atraindo infortúnio e dor, eu preciso saber se é de outra vida. Se é de outra vida, vamos prestar atenção nisso. Eu preciso saber por que eu não anulei ainda. Porque vejam bem, mesmo quando a gente comete um erro em outras vidas, nossa conduta nessa vida pode anular efeitos mais radicais. Vou dar um exemplo. Incêndio do circo de Niterói. Chico Xavier, na época, era vivo. O incêndio do circo de Niterói foi uma tragédia que aconteceu nos anos 60. Eu não sei quantas pessoas morreram. Tenho a impressão que morreu menos do que a tragédia de Santa Maria que teve agora. Mas foi uma tragédia terrível o incêndio do circo de Niterói. E o Chico Xavier passou a informação, acho que foi via psicografia, eu nunca li essa psicografia, mas eu acho que foi via psicografia, dizendo que aquelas pessoas estavam todas relacionadas aos diversos episódios da Roma Antiga em que
as pessoas, cristãos ou não, sofriam como espetáculo pelas feras, pelos leões. Porque não era só cristão que era jogado às feras, não. Em geral, todo fora da lei. Virava espetáculo. E aquelas pessoas que ficaram vidas e mais vidas alimentando esse tipo de barbárie, elas traziam consigo, agora no Brasil, Niterói, anos 60, essa atração. Elas não conseguiram, em 1000 e tantos anos, ter uma vida que as livrasse dessa atração. Mas vejam bem, a maioria que estava no circo não morreu. Sofreu, ficou ferido. Muitos compraram o ingresso, mas não foram. O carro quebrou, o filho passou mal. Se a gente entender bem, todas essas pessoas, as que compraram o ingresso e não foram, as que chegaram atrasadas e não puderam entrar, as que saíram antes e as que foram e não desencarnaram, todas elas tinham o mesmo tipo de dívida do que as que desencarnaram e foram queimadas, mas que ao longo desses 2000 anos elas foram tendo uma conduta que as foi diminuindo a intensidade dessa dívida. Quando uma dor nos atinge, mas nos atinge muito, nós precisamos refletir: por que eu ainda estou sofrendo isso? O problema não é quem causa dor. O problema é o que há em mim ainda que eu preciso resolver para estar atraindo essa dor. Porque a dor, ela só surge na nossa vida como aprendizado para o nosso crescimento. Se eu passo a vida inteira no ritmo, deixa a vida me levar, vejam bem, eu vou levar muita cacetada. E tem gente que vai viver de cacetada em cacetada e não vai aprender. Nós que queremos ser felizes, precisamos aprender a lição do homem de bem. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Perdoa e esquece as ofensas, e só se lembra dos benefícios. Muitas vezes nós temos relações difíceis. Às vezes é um pai agressivo demais, e hoje a gente adulto não quer ter relação mais com aquele pai, porque ele batia de chicote, porque ele pegava paralelepípedo e tacava na gente, porque ele... Tem gente que tem pai assim. O cara pega o paralelepípedo. Aí você cresce, torna adulto, não quer mais saber. Deixa pra lá, ignora. Se encontrar com o pai na rua, dá bom dia. Se o pai não falar, também não fala. Eu conheço gente assim. Isso não é esquecer, gente. Vamos entender bem. A pessoa agressiva, ela é doente. Ah, mas então eu tenho que... Ele é doente, mas ele rasga dinheiro. Ele não rasga dinheiro. Não, não é nesse tipo de doença que eu estou falando. A pessoa agressiva tem uma doença na alma. Nós precisamos orar por ela, vibrar por ela, desejar o bem dela. Talvez, como diz Kardec, nós não tenhamos essa pessoa que nos tacou o paralelepípedo como o melhor dos amigos. Ela não construiu isso. Ela não construiu isso com a gente. Mas nós não precisamos transformá-la no inimigo. Nós podemos estar próximos, vendo o que ela necessita. Porque vejam bem, gente, a partir do momento em que a gente sabe que já viveu muitas vidas, a gente sabe que se teve um pai que tacava paralelepípedo na gente, é porque a gente está devendo a lei. Não acontece nada ao sabor do acaso. Tudo é ou expiação ou prova.
nós precisamos entender que o homem de bem compreendeu isso. Mas vejam bem, não estamos dizendo que vamos sair daqui e vamos ser perfeitos. Ah, então ele que está falando é perfeito, né? Não é isso. Kardec deu a chave para a gente. É essa chave que me permite estar aqui falando. Se não fosse essa chave de Kardec, eu não poderia estar fazendo palestra, nem dando estudo, porque eu não sou perfeito. Kardec diz assim, ó: reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Muda tudo. Não é o ser de luz perfeito, é aquele que diariamente faz o que nosso amigo aqui Kardec diz. Pergunta a si mesmo se poderia ter feito melhor. Estuda a sua personalidade. Busca aprender coisas úteis e boas a cada dia. Não é que ele seja perfeito. Não é que ele só veja os programas mais educados do mundo. Não é isso. É que ele luta para vencer as suas más inclinações. E, dentro da sua vida, do seu dia a dia, ele faz isso que Kardec fala no item 3, no item 2. Amar os nossos inimigos, fazermos bem aos que nos odeiam, orarmos pelo que nos perseguem. Vejam bem, gente, amar os nossos inimigos é esquecer a imperfeição do inimigo, a doença do inimigo, e não criar ódio a ele. Quando eu odeio, eu irradio vibrações negativas. É coisa, parece fantasia, mas não é. Tem gente que consegue ver. Chama-se clarividente. Você irradia energia negativa. Só que quando você irradia energia negativa, ela impregna o teu corpo primeiro. Vocês podem não entender agora, mas o câncer, a grande parte do câncer é fruto dessa energia que a gente irradia negativa ao longo do tempo. A maior vítima de quando eu odeio sou eu, porque isso impregna o meu perispírito. Eu atinjo o outro com essa energia negativa, e isso retorna para mim e fica me impregnando. Atinge a minha saúde, reduz a minha visão de mundo. Isso é muito sério, porque quando a minha visão de mundo é muito reduzida, eu fico sem opção diante do conflito, do infortúnio. Aí a possibilidade de errar mais é o que acontece. A gente tem que orar muito, não porque Deus vai dar uma casa pra gente, ou um marido novo, ou um namorado novo. A gente tem que orar muito porque a oração traz a boa inspiração, traz a boa sintonia. A boa sintonia traz boas ideias. As boas ideias vão me estimular a mudar a minha vida. Deus não vai dar uma casa como muitas igrejas dizem aí. Não, você dá o dízimo que você vai receber. Isso aí não acontece. Isso é fácil, isso é mentira. Mas quando eu me coloco em sintonia com Deus, quando eu oro pelo que me persegue, eu não deixo. Às vezes aquela pessoa, ela é uma pessoa difícil mesmo. Não vamos tampar o sol com a peneira. Às vezes a pessoa não presta. Mas vejam bem,
eu não tenho que odiá-la. Sabe por quê? O fato dela ser uma pessoa de conduta ou de caráter duvidoso vai trazer a ela a dor, o infortúnio. Ela vai ter que quitar isso com a própria consciência. Eu não preciso odiá-la, porque quando eu a odeio, eu a desprezo, eu piso nela, eu a critico, eu estou me prejudicando. Se ela já está na lama, eu não tenho que me atirar da lama para ela. Eu não posso deixar que as más vibrações que ela carrega me atinjam e eu me torne um portador de má vibração. Nós queremos felicidade, nós queremos prosperidade, nós queremos alegria. Não podemos deixar que a pessoa doente nos induza ao contrário. É simples. Quando a pessoa difícil, problemática, lança as suas ventosas negativas em nossa direção, a nossa defesa não é revidar, porque revidar traz a sintonia. A nossa defesa é a prece, é agir o contrário, é fazer o bem a ela. A melhor forma de mudar uma pessoa difícil, uma pessoa que, entre aspas, a gente acha que não presta, é ajudá-la. Se ela fala mal da gente, você ajuda. Ah, falou de novo, você ajuda. Um dia ela para. Se você quer mudar o mundo, esse mundo que a gente vive, ele não mudará à base da agressão, do revide. Eu preciso me tornar o ser humano que eu quero que todos se tornem. Se eu quero que esse mundo seja um dia um mundo de gente generosa, um mundo de gente sincera, um mundo de gente que perdoa, eu tenho que começar comigo. Eu tenho que me tornar aquilo que eu quero que o mundo seja. E isso, gente, é o sacrifício que nos é pedido diariamente. Não adianta eu reclamar quando eu tenho 70 anos que nenhum jovem dá lugar, se eu passei a minha vida toda andando de ônibus e não dava lugar. Eu, por sintonia, depois, quando tiver com 70, eu com 15 não dou lugar. Quando eu tiver com 60, a lei de sintonia vai fazer com que todo ano que eu entre, eu só pegue gente que não queira dar lugar. É a lei da sintonia. Eu semeei, eu vou colher. Se nós queremos um mundo melhor, nós precisamos lutar diariamente para nos tornar o ser humano melhor. Esse é o nosso desafio. O desafio do homem de bem não é que ele é louco, não. É que ele entendeu esses mecanismos da lei. E ele entendeu que é fazendo bem ao outro que eu me impregno de bondade. É jogando ao outro luz que eu sou um ser de luz. É orando pelo outro, desejando o bem do outro, é que eu consigo transformar a minha atmosfera espiritual e a do outro numa coisa boa, luminosa. Quanto mais eu odeio, quanto mais eu sinto raiva, quanto mais eu quero me vingar, mais eu atraio para mim obsessores, vampirizadores, espíritos inferiores, infortúnio, dor de cabeça, aborrecimento, falta de visão espiritual. Ou seja, é só atraso de vida. Como a gente falou aqui da outra vez, para terminar, se eu quero abrir meus caminhos, o verdadeiro abridor de caminhos é a caridade, é fazer o bem, é só pensar o bem, é não deixar que a pessoa que não presta, a pessoa que é difícil, a pessoa que é problemática, me diga como eu devo pensar ou sentir. Ela não pode me deixar fazer. A força do mal que há nela não pode ser maior do que a força do bem que há em mim. Esse é o nosso desafio. Que Jesus nos estimule a vencermos as nossas pirraças
a vencermos a nossa agressividade, espalhando pelo mundo aquilo que a gente quer que o mundo se torne. Quer um mundo de paz? Então espalhemos a paz. Quer um mundo de alegria? Espalhemos a alegria. Quer um mundo de boa vontade, de amizade? Então espalhemos a boa vontade e a amizade, independente do que o outro vai trazer. Que Jesus nos inspire, nos proteja e nos motive a fazer o bem e a nos tornarmos um homem de bem. Obrigado aí pela vossa atenção.